Olá, meus irmãos. Este é o segundo vídeo de uma série, de uma pequena série que eu iniciei ontem sobre tempo, história e escatologia. Eu iniciei ontem a gravação e foi passada hoje, dia 31 de agosto de 2020. E eu expliquei na ocasião que resolvi escrever algumas coisas sobre Agostinho, relacionando de uma forma mais ampla com a Idade Média. E mencionei no vídeo de ontem que quem me levou a pensar isso, a escrever sobre isso, compartilhar algumas anotações sobre isso, foi o reverendo Jude Clay, uma postagem que ele fez na sexta-feira, dia 28 de agosto, nos lembrando que naquele dia fazia 1490 anos que Agostinho havia falecido. Bom, isso estou apenas relembrando o que eu disse no início e uma pequena correção. Eu falei na ocasião que iria interromper minha série de vídeos, só que eu confundi, né? As poucas palavras me fazem delirar. Eu falei que ia interromper a minha série de estudos sobre João 17, mas na realidade não é a série de estudos sobre João 17, porque essa série ela é escrita e não falada. Eu interrompi temporariamente, porque essa série aqui é muito pequena, o que falávamos sobre cosmovisão cristã, e dentro da cosmovisão cristã estávamos falando sobre a pregação do Evangelho em um mundo relativista. Bom, mas no vídeo de hoje eu quero começar a falar sobre tempo e escatologia em Agostinho, tendo noção que eu vou inserir isso dentro da Idade Média, Então, curiosamente, um dos sérios problemas da filosofia é a questão do tempo. Agostinho, como é chamado de o grande mestre da Idade Média cristã, soube como ninguém retratar este problema. Para Agostinho, Deus é o eterno presente. Na eternidade, nada passa. Deus antecede o tempo, já que o tempo é uma criatura, uma criação do Deus que não é dominado pelo tempo, nem está sujeito ao tempo. Precedeis, porém, todo o passado, alteando-vos sobre ele com a vossa eternidade sempre presente. Palavras de Agostinho, e ele coloca entre parênteses o Salmo 102, 27. Em outro lugar, os anos de Deus não são uma coisa e Deus mesmo outra, mas os anos de Deus são a eternidade de Deus, eternidade que é a sua substância. Nada tem de mutável, nada de pretérito, como se já não fosse, nada de futuro, como ainda não sendo. Ali só se encontra. Não há. Foi e será, porque o que foi já não é, e o que será ainda não é, mas tudo o que existe ali apenas é. Fecha aspas. Por isso, na eternidade, Deus nada fazia, segundo a compreensão de Agostinho, visto que, se ele fizesse, seria criatura dele, abre aspas. Não temo afirmar que antes de criardes o céu e a terra, não fazias coisa alguma, pois se tivesses feito alguma coisa, que poderia ser, senão criatura vossa? Então, dentro dessa perspectiva de Agostinho, pode ser entendida aquela anedota que ele conta. Ele fala de uma conversa de um discípulo com um antigo mestre, e a pergunta era o que Deus fazia na eternidade, antes de criar o mundo, o homem, é isso, antes da criação, o que Deus fazia? E Agostinho diz que esse mestre respondeu que Deus criava o inferno para os curiosos. Então, essa piadinha que o próprio Agostinho cita, ela é muito usada, né? Criava o inferno para os curiosos. Mas voltemos aqui. O tempo só pode ser avaliado a partir
de sua finitude, olhando o seu passado ou desejando o seu futuro. O presente, abre aspas, para ser tempo, tem necessariamente de passar para o pretérito, fecha aspas. No entanto, não podemos falar do tempo passado como longo ou breve, já que ele passou a condição de não ser, não podendo mais ser caracterizado por esses acidentes. Abre aspas, todos os dias do tempo vêm para não existirem mais. Toda hora, todo mês, todo ano. Nada disso permanece. Antes de vir, será. Quando vier, não será mais. Veja a ideia de fluidez, né? A concepção de Agostinho, de que tudo passa em termos de tempo, ele é fugidio, ele escapa de suas mãos. Então, eu pergunto, como nos referir ao tempo? Se isso é assim, como é que eu vou lidar com esse tempo? Como eu vou tratar de defini-lo? E Agostinho diz, não digamos, pois, o tempo passado foi longo, porque não encontraremos aquilo que tivesse podido ser longo, visto que já não existe desde o instante que passou. Digamos antes, aquele tempo presente foi longo, porque só enquanto foi presente é que foi longo. Onde existe, portanto, o tempo que podemos chamar de longo, será o futuro, mas deste tempo não dizemos que é longo, porque ainda não existe. Dizemos será longo. E quando será? Se esse tempo ainda agora está para vir, nem então será longo, porque ainda não existe nele aquilo que seja capaz de ser longo. Suponhamos que, ao menos, no futuro será longo, mas só o poderá começar a ser no instante em que ele nasce desse futuro, que ainda não existe. E se torna tempo presente, porque só então possui a capacidade de ser longo. Mas com as palavras que acima deixamos transcritas, o tempo presente clama, que não pode ser longo. E faz todo sentido, né? Aquilo que ainda não existe, eu não posso dizer se ele é breve ou é longo. E ele continua em outro lugar. A brevidade dos dias estende-se até o fim dos séculos. Brevidade porque a totalidade do tempo, não digo de hoje até o fim dos séculos, mas de Adão até o fim dos séculos, é uma exígua gota d'água se comparada à eternidade. Então vocês percebam que ele está sempre olhando a questão do tempo como algo fugidio, que passa, que nos escapa, e agora ele toma como padrão avaliativo a eternidade, que pertence única e exclusivamente a Deus. Deus habita a eternidade, Deus é o Senhor da eternidade. Então, eu pergunto, que fazer então com a lembrança e com a esperança? Bem, Agostinho cria 3 formas de presente. Ele diria que a lembrança é o presente das coisas passadas. O sonho é o presente das coisas futuras. E o que vejo, aspiro, toco, provo e ouço é o presente do presente. Então, é muito significativa essa categorização dele, quando ele diz que 3 formas de presente. A lembrança é o resgato passado e torna o passado presente. O futuro eu antecipo para o presente e torno isso o sonho presente. O sonho que se tornou presente. E aquilo que eu toco, aspiro, vejo, provo e ouço é o presente do presente. Bom, estas são algumas pinceladas da concepção de Agostinho sobre o tempo. E como eu quero inserir isso dentro da Idade Média, no próximo vídeo eu quero falar sobre tempo e sociedade medieval. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos instrua e nos dê condições de compreender um pouco mais o pensamento deste importante servo de Deus que tantas contribuições deixou para o pensamento cristão.
Que Deus nos guarde. Amém.